Olá meus amigos, eu sou o Valderez e nesta oportunidade eu quero compartilhar este assunto que ele é muito importante e que vai nos dar lucidez para nunca mais deixarmos-nos intoxicar com as distorções e fraudes comungadas pelo sistema religioso. Já é notório em nossos dias a manifestação dos eleitos de Deus e isso é motivo de muita alegria em saber que nós já não estamos mais sozinhos. E esta é a razão também de estarmos vestidos de carne como os demais, mas com um único objetivo em comum. É para alcançar o mais profundamente de Deus e entender tudo aquilo que de antemão Ele já estabeleceu para nossa compreensão e honrá-lo. Por isso saldo mais uma vez os manifestos nessa oportunidade, mas lhes dizendo que o assunto a ser abordado é segundo o que Deus determinou para o nosso aprendizagem hoje. Porque não precisamos mais andarmos como os demais homens na falsificação da antiga palavra de Deus. Mesmo nós vivendo por um pouco de tempo como homens na carne, não fomos chamados para fazer parte, todavia, de seus costumes. Porque nós falamos e acreditamos de acordo com a verdade de Deus vigente para o nosso tempo. Por isso o assunto a comunicar hoje, ele está pautado na antiga palavra de Deus, como tantas outras coisas que já se realizaram e lá ficaram. E assim também é o Novo Testamento, que de novo não tem nada, a não ser para quem ele foi implantado. E o que é um testamento? E a sua finalidade? Um testamento, meus irmãos, nada mais é do que um documento aonde o testador expressa sua vontade e que recorre dele para evitar conflito entre os seus herdeiros, para que depois de sua morte não haja nenhum questionamento no tocante ao seu desejo. Mas você poderia me perguntar, quem são os herdeiros do Novo Testamento? Pois bem, quando o testador Jesus de Nazaré testificou esse documento por meio da sua morte, ele relacionou você, eu, nós, para alcançarmos as promessas contidas nesse livro chamado hoje de Bíblia e, consequentemente, nos beneficiar por meio da graça, das boas novas e ter o perdão dos pecados. Mas quem de fato e verdade seria beneficiado por meio da morte e ressurreição de Cristo? Mas antes de responder sobre esses benefícios que a vida inteira te ensinaram que te pertencia, eu te convido, venha fazer parte deste canal, que ele foi criado no objetivo de propagar a palavra de Deus com temor e respeito o tempo da sua vigência. E isso é algo muito importante que cada um de nós saiba dessa verdade. Ou seja, respeitar aquele que criou todas as coisas e as quais ele faz manifestar cada uma no seu devido momento. Por isso, meus irmãos, eu vou ler Hebreus capítulo 8, versículos 6 e 7, para dar corpo a este raciocínio que ele está calcado em cima daquilo que ficou escrito. Pois bem, ninguém fraude, adultere ou falsifique a palavra que está escrita nos 66 livros da antiga palavra de Deus e viva nesta ilusão de acharem que estão sendo conduzidos, orientados por meio de uma palavra que foi aplicada há mais de 2000 anos atrás na conclusão do plano que Deus tinha para aquela geração. Então, não importe, não reative aquilo que Deus já tem como consumado. Porque para cada geração, Deus tem uma palavra e um número exato dos seus habitantes e uma vontade pré-estabelecida. Este é o único raciocínio coerente e digno de toda credibilidade. Mas quero ressaltar que esse entendimento, como acima já foi mencionado, o seu intuito é para dissipar as trevas que ainda paira sob os olhos dos eleitos de Deus, que foram chamados segundo a sua eleição para ter esta compreensão, que não faz nenhum sentido acharmos que as conquistas de Jesus de Nazaré na cruz do Calvário são benefícios que foram direcionados para o futuro, aonde eu e você nos encontramos hoje. Hebreus capítulo 8, versículos 6 e 7. Agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Verso 7. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Então veja que Jesus ele foi mediador de uma aliança prometida sem defeito àqueles que
por ele esperavam, sendo Jesus o elo de ligação entre a primeira aliança com defeito e a segunda, que foi implantada definitivamente por meio da promessa já realizada. Mas quero vos lembrar que nada disso é direcionado para o futuro, como eu disse há pouco, aonde eu e você nos encontramos hoje. Amém? Logo no início do vídeo eu falei que um testamento ele é feito no objetivo de cumprir a vontade do testador, aqueles que por direito vêm a receber a sua herança. E esta é uma regra que se aplica tanto nas coisas humanas e não poderia ser diferente também no que tange as coisas espirituais. Em outras palavras, Deus estava cumprindo a sua promessa, feito aos seus herdeiros por meio do seu descendente, Jesus de Nazaré. Porque não faz nenhum sentido Deus estabelecer, meus irmãos, um testamento visando aqueles que ainda nem sequer existiam. Isso não faz sentido. Por isso que a aliança alcançada por meio da morte do testador Jesus de Nazaré, ela foi fundamentada em cima daquilo que já existia. Como assim está escrito no capítulo 8, versos 6 e 7, como foi lido há pouco. Mas Deus, em nenhum momento, ele nos relaciona dentro desses dois planos que ele fez exclusivamente para as gerações de Abraão. Pelo menos é o que temos como registro. Já em Gálatas, no capítulo 3, versículo 28 e 29, nós temos uma grande evidência que corrobora com tudo isso que eu estou a falar. De sorte não pode haver judeu e nem grego, nem escravo e nem liberto, nem homem e nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Então o apóstolo Paulo, ele explicita que quem eram os que estavam sendo cobertos por essa promessa. E pelo outro lado, ele afasta qualquer possibilidade de qualquer outra raça, em qualquer outro tempo da história humana, ter parte neste plano que era somentemente deles. E esta é a razão do meu esforço para dizer a todos que nós somos brasileiros e não temos nenhuma ligação nem com Abraão e nem com a sua geração, porque todas as promessas foram para ser cumpridas e recebidas dentro da gestão de Abraão e ponto final. Por isso, nós não podemos achar que fazemos parte da família de Abraão e também participante da promessa. Todas as promessas dadas para Abraão, sem exceção, meus irmãos, terminam na cruz de Cristo Jesus e não se estende para mais ninguém. É isso que está escrito. Hebreus capítulo 8, versos 8 e 9. E de fato repreendendo-os diz: eis que vem dias, diz o Senhor, e firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que eu fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não tentei para eles, diz o Senhor. Primeiro ponto que devemos aqui observar, meus irmãos, é que Deus é claro quando ele diz que firmaria uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não mais segundo a que ele fez com os pais. E a partir daí, se eu, você, nós acharmos que estamos dentro desse mesmo contexto, pois é necessário nós nos transportarmos telepaticamente para dentro daquela geração. Caso contrário, nós não estamos andando de acordo com aquilo que está escrito. Porque se nós andarmos calcado por meio daquilo que está escrito nos 66 livros da antiga palavra de Deus e tornar isso algo presente, pois nesse caso estamos nesse mundo, meus irmãos, à deriva, e sem nenhum amparo legal. Porque você não vê em nenhum momento Deus acenar para outro povo, a não ser para os descendentes de Abraão. E isso só se compreende quando lhes é aberto os olhos do entendimento. Deus, ele tem uma palavra para cada geração e nunca esteve privado à sua própria palavra dita lá no passado. Como só houve duas alianças, é o que temos como registro. Tanto a primeira, tanto quanto a segunda, e não haverá uma terceira, Deus só se refere a um povo específico. Por que queres tu viver na ilusão de achar que a graça e as boas novas e o perdão dos pecados são decretos que se aplicam nos dias de hoje na minha e na tua vida? Olha, meu irmão, se pensarmos desta maneira, nós somos os mais miseráveis de todos os homens já nascidos nesta terra. Verso 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor.
Na sua mente imprimirei as minhas leis e também sobre o seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então não resta nenhuma dúvida que tanto a primeira como a segunda aliança foi prometida somente aos descendentes de Abraão. Por isso é que Deus tinha um zelo tão especial com aquele povo. Todos os indivíduos que veio antes e durante o ministério de Jesus de Nazaré, eles estavam debaixo de um fator chamado pecado. Por isso todos os benefícios alcançados por meio da morte de Jesus de Nazaré não poderiam ser direcionados para outra época, a não ser para aqueles que vieram debaixo do primeiro pacto de alma vivente. Eram esses que precisavam de ser limpos de todas as sequelas e dos infortúnios do primeiro pacto. Amém? Hebreus capítulo 10, versículo 16 e 17. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém no seu coração as minhas leis e sobre sua mente as inscrevereis. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Resumindo, Deus fez duas alianças dentro do mesmo período para tratar de um mesmo assunto com um só povo, aonde nem eu e nem você fazia parte deste plano das promessas. É isso que observamos por meio daquilo que ficou escrito, meu irmão. Mas quero abrir aqui um parêntese. Que tanto a primeira, tanto quanto a segunda aliança, elas são congruentes. Elas foram implantadas simplesmente para convergir o natural no que é espiritual. Aonde nós sofremos hoje esta metamorfose automaticamente, mas com uma diferença. Sem a necessidade dos benefícios dados tanto na primeira como na segunda aliança aos descendentes de Abraão. Esta é a nossa posição que alcançamos diante de Deus nos dias de hoje. Amém? Pois bem, eu me despeço de todos vocês, principalmente os eleitos, já manifesto nesta ocasião, que cada um reflita sobre este assunto que aqui foi exposto e que chegue ao pleno conhecimento da verdade, porque a verdade é um dom, este dado para cada um de nós, para sermos fiéis, justos e leais por todo o tempo que durar a nossa peregrinação, tanto diante de Deus como também diante dos homens. Pois fiquem todos com Ele e até mais.